Cristão sem preconceito. Deficiência visual. Oi, boa noite, a paz. A pedido da Crisma Jovem da Rosário, vim aqui dar meu depoimento para conversar um pouquinho sobre o convívio com uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. Mas antes de começar a falar um pouquinho da minha experiência, eu queria primeiro dizer que a gente precisa saber o que é uma deficiência. Deficiência. O que é? Deficiência pode ser física, pode ser uma deficiência auditiva ou uma deficiência visual. Ou seja, uma pessoa que por algum motivo, de nascença, genético ou adquirido, desenvolveu alguma deficiência. Deficiente físico, auditivo ou visual, ele não é um doente, né? A gente precisa deixar isso bem claro. Então, a gente não pode se deixar levar pelo preconceito, ou seja, um conceito estabelecido pelo que a gente acha. Então, a gente precisa mudar um pouco a nossa forma de ver as coisas, e entender as pessoas, independente se ela tem alguma limitação ou não, ela é fundamental para as relações humanas, principalmente para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, porque às vezes a gente acha uma coisa, às vezes a gente acha que é o melhor, e cada indivíduo ele é único. Antes da experiência, vamos entender alguns conceitos. Quando se trata dessa condição, muita gente acredita que apenas os cegos, que não enxergam nenhuma projeção de luz, fazem parte deste grupo, um fato equivocado. Deficiência visual, na definição geral, abrange tanto quem tem cegueira total quanto a visão reduzida, baixa visão. Deficiência visual é a perda total ou parcial da visão. Toda diminuição de visão em caráter irreversível caracteriza a deficiência visual. Essa condição pode acontecer súbita ou gradativamente. Não se encaixa nesse grupo quem tem problemas que podem ser resolvidos com o uso de lentes ou cirurgias, como astigmatismo, miopia ou hipermetropia. A deficiência visual é a que mais afeta pessoas no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, cerca de 40 milhões de indivíduos vivem com baixa visão ou cegueira. Já no Brasil, 3,6% da população está nesse grupo, sendo o tipo de deficiência mais representativo por aqui, de acordo com o IBGE. Clinicamente falando, considera-se cego quem necessita do sistema Braille para leitura e orientação. Já pessoas com baixa visão podem contar com outros aparatos para ajudar em sua percepção, como lentes e lupas, mas que vão muito além dos óculos convencionais que muitos usam para correção de problemas. E o que é Braille? Sistema Braille. O Braille é um sistema de escrita utilizado por cegos. Ele recebe o nome de seu inventor, Louis Braille, que também era cego e com 15 anos inventou o sistema. O Braille é composto por 6 pontos em relevo que formam 63 combinações. Com ele é possível fazer letras, números, símbolos químicos e matemáticos. Outras ferramentas que eles podem utilizar. Bengala. A bengala é um instrumento muito útil para o deficiente visual. Ela serve para ajudar a pessoa a se locomover em ambientes desconhecidos ou em ruas e calçadas. Muitas pessoas confundem a bengala com muleta. Muleta é um instrumento de apoio para indivíduos que sofreram com algum tipo de problema nos membros inferiores. A bengala serve para que a pessoa perceba os obstáculos que estão à sua volta. Atualmente, muitos cegos estão deixando a bengala de lado e utilizando os cães-guias. O único problema é que a sociedade não está muito preparada. Muitos são barrados em locais públicos como os metrôs, teatros, entre outros. E isso não poderia ser feito, porque a Lei nº 11.126, do ano de 2005, garante a permanência desses cães em locais públicos e privados de uso coletivo. Assim, é possível contar com a ajuda deles em restaurantes, supermercados, ônibus, entre outros espaços. Piso tátil, superfície tátil, pavimento tátil ou podotáteis são faixas em alto relevo fixadas no chão para fornecer auxílio na locomoção pessoal de deficientes visuais. Todo obstáculo deve estar devidamente sinalizado com o piso tátil de alerta. São áreas com portas de elevadores, escritórios e banheiros, escadas, catracas, entre outros. Deve ser levado em consideração o desenho universal deste produto, lembrando que o seu significado deve ser evidente e de fácil reconhecimento, expressando uma linguagem simbólica onde quer que se encontrem. Felizmente, hoje em dia existem muitos apoios e aparatos aos deficientes visuais. Cada vez mais vemos muitos cegos e pessoas com baixa visão com total autonomia, realizando qualquer tarefa inerente a todos: estudar, trabalhar, passear, namorar, acessar a internet, frequentar diversos lugares, entre outras ações. Essa inclusão social é extremamente importante e cabe a toda a comunidade entender seus parâmetros. Agora, a experiência da Rita com um amigo cego. A minha experiência com um deficiente visual,
cada cego ele é único. Então a gente não pode generalizar que todas as limitações e as dificuldades que um indivíduo cego vai ser a mesma para todos, né? Então é importante a gente, antes de eu começar a relatar minha experiência, a gente deixar isso bem claro, de que cada indivíduo ele é único. Então a gente precisa, para cada relação, estabelecer o seu código de relacionamento, né? E que isso vale para qualquer pessoa, independente se ela tem uma deficiência ou não. Eu conheci, né, essa pessoa quando eu fui fazer um trabalho na faculdade, e aí eu tinha que falar sobre pessoas com deficiência visual e auditiva. E aí eu, ao invés de só ficar lendo artigo, eu resolvi ir no Benjamin Constant e no INES, né, que são os dois institutos direcionados para os deficientes visuais e os deficientes auditivos. E aí quando eu fui no Benjamin Constant, eu não tenho nenhuma deficiência visual, né? E quando eu fui embora do instituto, eu me perdi, eu não conseguia achar a saída. E tinha um grupo de cegos, porque eles, né, faziam trabalho interativo lá, integral de estudo, ficavam lá o dia inteiro. E aí eu fui pedir ajuda para eles, né? E isso é uma das características que os cegos eles gostam, né, de serem tratados como pessoas normais, porque eles são pessoas normais, né? Um deficiente visual ou qualquer outro tipo de deficiente não é um extraterrestre. Ele é uma pessoa que tem algumas limitações e que, se a gente for dar ajuda adequada, essas limitações elas são minimizadas e elas podem se desenvolver como qualquer pessoa que não tem essa limitação. Basta ela querer ter as condições adequadas de ajuda, né? E aí quem me ajudou a encontrar a saída, né, foram os cegos. Isso para mostrar que a deficiência, ela limita certas situações, mas que ela pode ser totalmente minimizada se você está aberto e não fica tratando o cego como um doente ou como um coitado, porque ele não é, né? No caso dessa pessoa em específica, ele era até da Paralimpíada, né? Então, assim, a gente pode falar assim, mas um cego na Paralimpíada. Não, ele era cego da Paralimpíada, da competição de natação. E não tem nada demais, não é pra gente se espantar, porque até esse espanto já é um preconceito, né? Então, a gente precisa entender, um cego ou um deficiente auditivo, ele pode estar inserido em qualquer local, contanto que a gente estabeleça os códigos de comunicação corretos, né? Então, assim, a maior dificuldade que nós tivemos, né, nesse processo, eu acompanhando, foi o preconceito, né? As ruas realmente elas não estão pavimentadas, elas não estão adequadas para uma pessoa que tem algumas limitações visuais, né, para poder se orientar. Mas a maior dificuldade que nós desbarramos foi a barreira do preconceito, né? E as pessoas não saber como ajudar, né? Então, às vezes a gente, né, tava num lugar, a pessoa tentava chegar e queria conversar com um cego e gritava. Gente, cego não é surdo, então não precisa falar alto para um cego. Ele escuta perfeitamente, né? Tem casos que tem alguns cegos que também são surdos, sim, mas isso é uma outra história. Então, assim, o recado que eu quero deixar para vocês é que, independente da limitação física, independente da deficiência que uma pessoa tenha, a maior limitação é a limitação do preconceito, né, que essas pessoas sofrem e da falta de conhecimento de quem quer ajudar. Então, a primeira coisa é a gente entender cada deficiência e perguntar para a pessoa, como que eu posso te ajudar? Qual é a melhor forma, né? Porque cada pessoa vai ter um jeito, né? Mesmo que a gente receba um não, mas se colocar. Não ser altamente caridoso, zeloso ao extremo, como uma piedade, né, excessiva, porque ela não precisa desse cuidado excessivo. E deixar ela caminhar por ela, né? Então é isso, assim, eu tive uma experiência muito interessante, eu aprendi muito, né? Eu acho que eu contribuí muito mais para essa pessoa cega que conviveu comigo por um tempo do que eu, ao contrário, que a maioria das pessoas possam pensar, né? E assim, além da limitação física da estrutura da cidade, a maior dificuldade que nós encontramos foi do preconceito, mas não por maldade, talvez, mas por um fator histórico, cultural, né? E por falta de conhecimento. Então fica a dica aí. Estudem, né, o outro, se coloquem no lugar do outro, independente da deficiência física. Porque quando a gente começa a minimizar as limitações, a gente consegue aproximar as relações.
E aí fica mais fácil viver em sociedade. E a maior limitação física, né, ao meu ponto de vista, não precisa também ter vergonha de falar pro cego. Você tá vendo, né? Não precisa ficar palpando palavras, porque ele sabe que faz parte do vocabulário de quem enxerga. Né? Tratar ele como um ser humano normal, que é o que ele é de verdade, entender a sua limitação. Porque a maior limitação que nós encontramos foi do preconceito e a limitação de caráter, da gente não querer melhorar, se reconhecer como deficiente, às vezes, né, na ignorância de conhecer certas limitações e não saber como se colocar. Então, pedir ajuda sim quando a gente se encontrar numa situação de difícil e estar sempre disposto a ajudar, independente de quem for, né? Então é isso. Que Deus abençoe a todos, né? Fiquem com Deus, Nossa Senhora, e que a gente possa melhorar a cada dia. Que a gente busque sempre a minimizar essas limitações, para que a gente consiga crescer como ser humano, se colocando no lugar do outro. Então a palavra que eu deixo para vocês é empatia. Fiquem com Deus. Não fazer. Não toque no cego sem falar antes com ele, isso pode o assustar. Não grite com o cego escuta perfeitamente bem. Não agir com pena, eles não estão doentes. Não seja preconceituoso. O que fazer? Ofereça ajuda quando necessário, trate-o não com pena, mas como se trata qualquer pessoa. Narre seus vídeos, isso facilita o conteúdo a chegar neles. Esse vídeo é acessível, todo legendado e narrado para que tanto deficientes visuais quanto deficientes auditivos possam assistir.